Tá vendo essa calça jeans aqui? Você já pensou em todo o processo que ela passou até chegar em minhas mãos? Entre a extração de matérias-primas essenciais, linho, algodão, fibra sintética, poliéster, elastano, cobre, metal, lycra. Entre a elaboração de estampas, cores, formas, tamanhos, lavagens. Entre a confecção propriamente dita, bem como o tipo de mão de obra utilizada. Entre carga, descarga, caminhão, transporte, viagem, porto, barco, caminhão, viagem, caminhão, atacado, varejo, caminhão. E, finalmente, eu. Uma consumidora de calça jeans como qualquer uma de vocês. Pois é, esse tipo de calça que foi criado por Levi Strauss em meados de 1860, mas que começou a se popularizar somente no século XX, sobretudo na década de 70, hoje é uma vestimenta presente na vida de qualquer um. Uma calça aparentemente tão simples, mas com um processo de fabricação tão denso de matérias-primas, de mãos de obras, de gastos energéticos e de água, que me vem a pergunta: será que realmente o preço que eu paguei por ela é um preço justo? Graças à explosão do fast fashion, termo utilizado por grandes magazines para a produção rápida e contínua de novidades, desde os anos 90, a indústria da moda é uma das mais poluentes do mundo. Uma das que mais consomem e poluem água e que se utiliza de farta mão de obra escrava em países asiáticos. Focados no prazer imediato, nós temos a sensação de plenitude, de felicidade por ter o objeto que teoricamente nos completa. Essa sensação maravilhosa, bombardeada a todo momento pela mídia, nos faz consumir excessivamente e nos cega para que não possamos ver muito além do consumo deste produto. Quantas calças jeans você tem? Eu tenho em média 5 calças. Eu possuo 5 calças jeans. Sim. Então umas 10. Quantas delas você usa? Umas 3, regularmente. Eu uso elas, eu uso todas elas. Uma por dia. Eu uso no dia a dia umas 4. Assim como acabamos de ver, muitas pessoas possuem um número de calças maior do que as que realmente usam. Isso é reflexo do consumismo. De acordo com a pesquisa realizada pela empresa Invista, especializada em fios e fibras, a média nacional de calças jeans compradas por pessoa é de 9 peças, sendo 7 delas repostas anualmente. Ainda segundo a pesquisa, os atributos que mais influenciam a decisão de compra em ordem de preferência são modelo e preço, marca, tipo de lavagem, desgaste das peças e, por último, origem das matérias-primas utilizadas. Considerando o lucro dos empresários, o lucro dos comerciantes e também dos consumidores, já que ainda segundo a pesquisa, em média são gastos pelos brasileiros cerca de R$ 95 por peça na compra de uma calça jeans, quem será que tem perdido então nesse sistema? Será que os recursos naturais utilizados como matéria-prima na produção de sua calça jeans foram contabilizados e valorados da maneira correta? Bem, valoração ambiental é atribuir um valor monetário para bens e serviços ambientais que não tem um mercado muito bem definido. Né? Por que isso é importante? Isso é importante pensando no gerenciamento presente dos recursos ambientais que a gente tem e o planejamento futuro desses mesmos, entendendo que muitos deles são escassos. Atualmente a gente tem essa questão da água, né? Que tem esse problema da escassez hídrica, que está cada vez maior. Então, temos um pensamento em relação a como fazer um trabalho em termos de desenvolvimento sustentável, levando em consideração o circuito fechado de uso desses recursos ambientais. Né? No caso da calça jeans não é diferente, né? Entendendo que a gente tem que pensar desde a extração dos recursos que vão, no caso, servir de matéria-prima para a confecção da calça jeans, até no caso a geração de todos os produtos, né, oriundos aí do processo produtivo, né, os efluentes, os resíduos gerados de todo esse processo, até a questão do uso, né, em que a gente pode fazer um link com a questão do consumismo também, que no modelo que a gente vive atualmente, modelo econômico, né, tem-se uma demanda muito maior por esse tipo de consumo, né, ao invés do consumerismo, que é o uso muito mais racional de todos esses processos, de todos esses produtos. Né? E além disso, a valoração ambiental é importante, pensando também na questão dos danos ambientais que podem ser gerados devido realmente também a esse consumismo, né, a esse processo todo
que a gente tem de produção de bens. Hoje a gente tem muita questão dos danos ambientais que são gerados, os impactos ambientais e como valorar isso. Então nós temos diferentes técnicas, diferentes métodos que podem estar sendo utilizados com relação a isso, de forma a fazer um uso mais racional de todos esses bens e recursos. Qual você acha que é o preço ambiental de uma calça jeans? Valor de dinheiro? Em dinheiro. R$30. Em média, R$89, R$99, esse é o valor ideal. R$60 ambiental. Olha, te falar sinceramente, eu não sei, eu sou meia leiga nessa, né? Que ele pode afetar o meio ambiente ou não. Eu sou meia leiga, eu sou bem leiga nisso. Mas se fosse um valor, você chutaria quanto? A natureza, tudo que a gente danifica a natureza não tem valor, né? Então, assim, o estrago que possa causar o meio ambiente, tudo, ele não tem valor nem em dinheiro. Tem valor em vida. E se eu te falasse que uma calça jeans custa R$1.200? Tipo, eu compraria por R$1.200. O valor ambiental dela. Passaria do absurdo, né? Aí ninguém usaria, né? Por causa pelo valor. Ô, calça jeans cara, viu? Mas assim, tem valor ambiental em dinheiro 1.200, né? Mas o que danifica a natureza já é maior, né? Uma coisa que a gente não pode pagar. A gente não pode pagar para plantar, a gente não pode pagar para renascer um bicho. Então seria chato. O consumismo é um problema inerente ao sistema econômico vigente, onde uma grande oferta de produtos, muitas vezes supérfluos, incentiva as pessoas a consumirem muito além do essencial. De acordo com alguns estudos, se todos os países consumissem na mesma quantidade que os Estados Unidos, precisaríamos de cerca de 5 terras para atender a demanda mundial, porém temos apenas uma, o que torna esse processo produtivo insustentável. Isso falando do modo geral. Agora, falando em específico da indústria têxtil e da calça jeans, a maior culpa do consumismo deste setor vem da moda. Sim, da moda. Ela é que manda nos nossos gostos, no nosso jeito de vestir. Até mesmo sem perceber, somos influenciados por ela. Por exemplo, na década de 70, era super comum usar calças boca de sino, o que hoje em dia foi substituído pelas skinnies. Mas será que realmente essa mudança ocorreu por gosto de cada um, ou foi uma influência de mercado? E a partir do momento em que a indústria da moda nos propõe novas tendências, logo substituímos, descartamos o que tínhamos de velho e ultrapassado para comprar o novo. Com o giro dessa indústria, mais matérias-primas são retiradas do meio ambiente, mais energia e água são usados nos processos produtivos, mais corantes e tinturas são lançados na água, mais efluentes são descartados, mais meio ambiente é degradado. Em relação à influência do consumismo na indústria têxtil, bom, o consumismo, por definição, é uma coisa ruim, né? Porque é um exagero de consumo. Mas se esse consumo for um consumo consciente, por exemplo, se o consumidor buscar marcas que têm processos diferenciados ou que buscam sistemas de produção mais limpa, né, na indústria, talvez esse consumismo não seja ruim. Esse consumismo pode até incentivar iniciativas de produção diferenciadas na indústria. Então, o que a gente sabe, o que eu sei de indústria têxtil basicamente é que é uma indústria que tem um efluente muito colorido, que tem um alto uso de água, de produtos químicos, mas existem maneiras de utilizar produtos químicos diferenciados ou então de reutilizar água nos processos, né, produtivos, nos processos industriais, que melhoram, né, que diminuem os impactos gerados por essa produção. Então, talvez, se o consumidor buscar
essas indústrias diferenciadas, indústrias que investam nessa produção, talvez o consumismo, na verdade, que é visto como uma coisa ruim, pode ser transformado em uma coisa positiva por incentivar a indústria a mudar suas práticas de produção. A indústria têxtil, ela tem como característica uma grande quantidade de efluentes líquidos. E esses efluentes líquidos, eles precisam receber tratamento antes de serem descartados no meio ambiente. Caso isso não aconteça, por ter uma grande quantidade de resíduos sólidos ou corantes, isso, ao chegar em contato com o corpo d'água, pode prejudicar a entrada dos raios solares e com isso reduzir também a região onde ocorre a fotossíntese. Com isso, vai diminuir a concentração de oxigênio dissolvido na água, além também dos próprios corantes e outras substâncias presentes nesse efluente também poderem reagir com o oxigênio. A redução do oxigênio dissolvido na água pode levar à morte de organismos aquáticos pela falta dele, e essa quantidade de resíduos sólidos também vai ser depositado ali no fundo do corpo d'água, no contato com os sedimentos, e muitos desses materiais, dos corantes e outros produtos presentes, eles podem não ser biodegradáveis. Alguns, inclusive, são persistentes. Ou mesmo os que possam sofrer degradação no meio ambiente, também é importante ter o cuidado de saber se esse subproduto não tem uma toxicidade maior ou uma persistência maior do que o produto de origem. Então é extremamente importante que o efluente receba o tratamento adequado antes do descarte. É importante destacar que o setor têxtil utiliza cerca de 150 a 200 litros de água para produzir 1 kg de tecido. O excessivo uso de água é um problema ambiental agravado pelo grande volume de insumos químicos que ela transporta. São estimados em torno de 2.000 diferentes substâncias químicas usadas na indústria têxtil, como corantes, anti-espumantes, água sanitária, detergente, branqueadores ópticos, equalizadores, dentre outros. Além da água, das substâncias químicas e da energia, outro parâmetro de impacto ambiental é a poluição do ar, que também varia conforme a complexidade do processo produtivo. Em 2006, a Levi's tornou público a avaliação do ciclo de vida de uma calça jeans referente ao icônico modelo 501, que é masculina, reta, possui 3 bolsos frontais e 2 bolsos posteriores. O estudo demonstrou que um único exemplar da calça consome cerca de 3.482 litros de água, 400.000 kW de energia, 32 kg de CO2. Conforme divulgado pela empresa, trata-se do equivalente para manter uma mangueira ligada por 106 minutos, dirigir por 125.502 km e manter ligado um computador por 506 horas. A responsabilidade da empresa fabricante começa nas escolhas das matérias-primas, extração e eliminação, passando pela gestão dos processos de projeto, fabricação, embalagem, transporte, instalação, utilização, durabilidade, reaproveitamento ou atualização e tratamento de resíduos. O conceito de ciclo de vida do produto considera todas as fases, desde a constituição até a eliminação e reaproveitamento dos produtos. Enquanto o jeans convencional tem como principais fibras o algodão não orgânico, o poliéster e o elastano, o jeans com redução de impacto ambiental tem sido compreendido como aquele que apresenta fibras em algodão orgânico que já nasce colorido, ou seja, dispensa tingimento, poliéster reciclado, algodão reciclado, sorgo sacarino. A prática da substituição de produtos químicos por tingimento natural já vem sendo utilizada, com o cultivo sustentável da anileira, fonte de índigo natural, o azo vegetal, e o cultivo de alfafa, aveia e trigo, que são fontes de clorofila, o pigmento verde. Além disso, é importante se preocupar com a mão de obra que deve ser remunerada de acordo com as leis trabalhistas.
A empresa deve se preocupar também com o reaproveitamento da água, com a reciclagem de resíduos e com a diminuição de desperdício na produção. A marca Moody Jeans tem sua filosofia focada na alocação de roupas. Com produção de tecidos de denim sustentáveis, os elementos essenciais da peça são projetados com uma mentalidade circular. O jeans é comprado, mas o algodão é alugado. Não está mais vestindo suas calças jeans? A marca recebe novamente sua peça. Elas detêm materiais valiosos e podem reutilizar. Os jeans velhos serão transformados em denim original vintage ou pode ser reciclado em uma camiseta ou outro produto. A marca sueca Nude Jeans, com o lema How to Break in a Pair of Dry Jeans, incentiva algumas lavagens, reparação, reutilização e reciclagem. Basta escolher qualquer loja da Nude Jeans ao redor do mundo que ela vai reparar o Nude Jeans gasto gratuitamente. Ou você pode pedir um kit de reparação. Uma pequena empresa do Paraná, da cidade de Maringá, utiliza um tecido sustentável de jeans para ser comercializado no Brasil e no exterior. O material é feito com fios fabricados a partir de garrafas PET, além de algodão e seda de casulos rejeitados. A indústria chamada O Casulo Feliz produz fios e tecidos em seda e usa apenas os casulos do bicho de seda que, por uma ou outra imperfeição, não podem ser usados pelas tecelagens que trabalham em escala industrial. Nos últimos anos, o poder de compra da população aumentou de forma exponencial, fazendo com que a renda do trabalhador tenha maior participação na economia mundial. Usando deste artifício, as grandes indústrias passam a utilizar a mídia como ferramenta de intermediação entre o consumidor e o mercado financeiro, sendo capaz de exercer influência sobre o poder de compra do consumidor ao atingir o público em massa. Como resultado deste processo, tem-se o consumo excessivo por meio de bens que passam do necessário, sendo considerados bens supérfluos. Se, por um lado, a economia do país é beneficiada pela circulação do capital, por outro lado, o consumidor sofre diretamente com o repasse da inflação por meio das taxas agregadas ao produto final. Tal fator se deve pelo aumento da demanda pela matéria-prima utilizada para a fabricação, tais como água, energia, metais e madeira. Desse modo, vale ressaltar que os recursos naturais utilizados para a fabricação são esgotáveis. E pensando nisso, as pequenas, médias e grandes empresas deveriam pensar em alternativas para minimizar o impacto causado pelas atividades econômicas. Considerando o dano ambiental como resultado da produção em massa, as indústrias devem buscar alternativas durante o processo produtivo para que o impacto seja amenizado, uma vez que o produto tem em sua composição um valor ambiental agregado. Além disso, a consciência ambiental deve partir de cada um de nós, e não somente esperar que as grandes indústrias sejam as responsáveis e culpadas pelo impacto ambiental. Se produzem, é porque, do outro lado, existe quem consome. Se continuarmos pensando e agindo dessa maneira, os recursos naturais ficarão cada vez mais escassos e os produtos cada vez mais caros. É preciso rever os nossos conceitos. Que mundo queremos? Um mundo em que você é o que possui? Um mundo em que o desperdício de um serve de alimento para o outro? Um mundo em que conseguimos extinguir várias espécies de animais por ignorância? Um mundo em que desmatamos florestas e exploramos os recursos naturais para ter sempre mais do bom e do melhor? Um mundo em que a água se torna motivo de guerra? Ah, não importa. Afinal, você nunca passou por isso, né? Consuma menos, desperdice menos e pense mais. Afinal, se tratando do mundo, não existe jogar lixo fora, porque o fora não existe.